Vamos lá, então. Ó, marquei o de 30 graus aqui. Quem será que são os simétricos dele nos outros quadrantes, né? Vamos ver, ó. Bom, beleza. Aqui está marcado o arco de 30. O simétrico dele é o que está lá no segundo quadrante, é esse aí, que eu acho como 180 menos 30 graus, que dá 150 graus. Perfeito? Ó, então está aí marcado o simétrico do segundo quadrante. O do terceiro, como que eu faço? 180 mais 30 graus. Ó, tá lá, 180 mais 30 graus, 210 graus. Beleza? O do quarto quadrante é 360 menos esse 30 graus. Ó. Então dá 330 graus, e aí com isso está marcados os 4 arcos simétricos. Você vê que se eu pegar aqui e ligá-los, ó, eles formam um retângulo entre eles, beleza? Tranquilo isso? Boa? Boa, show de bola. Então, beleza. Você vê que eles vão ter, nesse caso, valores de senos e cossenos em módulo, tudo igual. Em módulo vai ser tudo igual. O que vai mudar é que, por exemplo, o cosseno de 150 vai ser o mesmo valor do 30, só que negativo. O seno, inclusive, vai ser até idêntico. Então, beleza? É através desse pensamento, desse raciocínio, que a gente vai fazendo essa transposição dos arcos dos outros quadrantes para o primeiro quadrante. Exato. Então tá vendo aqui o retângulo que eu falei para vocês, ó, sempre que a gente for pegar os arcos simétricos, vai fazer um retângulo aí dentro, tá vendo? Em que as diagonais, inclusive, são os lados de quadrantes opostos, vamos dizer assim, né? O segundo com o quarto, o primeiro com o terceiro aqui, ó, beleza? Boa. Tá. Deixa eu lembrar um pouco aqui de novo, então, como é que monta, né? Agora que vocês viram um exemplo, só que tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, mas beleza. Vamos lá agora marcar o do 45, ó, do 45. Beleza, ó, 180 menos 45, eu chego no 135. Como é que eu acho do terceiro quadrante? 180 mais 45, eu chego no 225. No próximo, 360 menos 45, eu chego no 315. Marquei todos os arcos simétricos do 45 graus. Beleza? Boa? Show. São os que eu falei para vocês, são como se fossem os representantes dos outros quadrantes do 45 graus. Eles vão ter em módulos senos e cossenos tudo igual, que vai mudar o sinal, porque cada um está num quadrante e, consequente disso, ele vai ter um x positivo, y negativo e tal. Mas os valores em si vão ser iguais. Beleza? E aí, ó, tá vendo? Nesse caso, formou até um quadradinho aqui, ó. Beleza? Mas enfim, tem que formar um retângulo aqui dentro, tranquilo? Em que as diagonais tem que estar ligadas ali certinho. Quando você fez isso é porque você achou os arcos simétricos, né? Com o tempo isso aqui vai ficar meio fácil de vocês produzirem, vocês vão ficar um pouco com mais entendimento disso, beleza? Boa. Então agora vamos ver o do 60, que é o próximo, né? A gente viu do 30, do 45 e do 60, que são os arcos notáveis, mas serve para qualquer um, tá, gente? Mas vamos lá. Ó. Então, qual que é o simétrico dos 60 graus no segundo quadrante? É o 120, porque é 180 menos 60, tá vendo? Beleza. Qual que é o do terceiro? 180 mais 60, 240, beleza? O do terceiro quadrante. O do quarto, 360 menos 60, vai dar 300, perfeito, beleza? Então, marquei os 4 arcos simétricos aí do 60 graus, tá vendo? Beleza? E aí vai formar aquele retângulo que eu falei para vocês que sempre forma, com as diagonais lá e tal, beleza? Aí você ter certeza que você marcou os arcos simétricos, né? Não precisa ficar fazendo muito desenho disso, nenhuma prova vai te exigir que você faça o desenho dos arcos simétricos, tal, dificilmente, né? O que a gente tem que entender aqui é só aonde que ele tá e quem que é o correspondente. Por exemplo, se eu te der o arco de 240, você tem que falar, 240, 180 mais 60 que dá 240. Então é o mesmo arco de 60 do primeiro quadrante, e através desse raciocínio a gente começa a achar o seno e cosseno de 240. Beleza? Tranquilo? Boa. E aí, só para mostrar para vocês que essa simetria não é só para os notáveis, tem para qualquer tipo de ângulo. Qualquer ângulo que você marca aqui nessa conferência, você vai ter os 4, ou os outros 3, vamos dizer assim, que são correspondentes notáveis, beleza? Por exemplo, aqui o de 10 graus, ó. Qual que vai ser o correspondente do segundo quadrante? 180 menos 10, 170. 190 do terceiro, que é 180 mais 10. E 360 menos 10, 350 graus. Então você vê que também tem isso para questão de ângulos quaisquer, não é só para os notáveis que existe isso, beleza? E aí está o retângulo aí desenhado, tranquilo? Então, se você ficou fera nisso, show de bola. Essa parte é importante, principalmente para você entender que o ângulo que ele deu de 300, por exemplo, ele é o correspondente do 60 do primeiro quadrante. Isso você tem que saber bem, que essa transposição do ângulo dado para qual que é o correspondente, o simétrico dele do primeiro quadrante. Porque a gente rouba o valor, vamos dizer assim, desse correspondente do primeiro quadrante, e o sinal a gente faz considerando o quadrante que se encontra esse arco que a gente tem, beleza? E aqui, coloquei para também não ficar sem vocês terem isso na cabeça, mas seriam com questão do radianos. Como é que eu acho os arcos correspondentes em radianos? Ó, esse arco, imagina um arco de x, né? Qual que são os arcos correspondentes? O π menos x, é a mesma coisa, né, gente? 180 menos x, ó. Então, só que aqui é π menos x, aqui é π mais x, e aqui é 2π menos x.
beleza? Que eu acho esse arco aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então você muda, na verdade, o 180 por π, o 360 por 2π, e a ideia, lógico, tem que ser a mesma, inclusive. Beleza? Lembrando que a gente sempre parte daqui, ó. O x está aqui, né? O 2π menos x, tá vendo? A gente veio até o final e voltou, tirou x. Então, lembra que a gente não usa partindo daqui e partindo daqui. Beleza? Tranquilo? Tá? Show. Só que vocês têm que saber também, tá? Igual aquele dos ângulos também, né? Pra gente não ficar com a aula muito extensa também, eu não vou ficar repetindo as coisas em radianos, mas essa aqui é as equações. E é uma coisa que eu falei para vocês até no slide anterior, muitas vezes o que acontece, na verdade? Ele não vai te dar x e vai te pedir qual que é o do terceiro quadrante. Talvez ele seja ao contrário. Ele te deu do terceiro quadrante e você tenha que achar através disso quem que é o correspondente do primeiro. Isso eu acho que é a maior coisa que a gente tem que fazer. Por exemplo, ele te dá aqui, sei lá, 150 graus, vai para ficar em graus para ficar mais fácil. Se ele te deu 150 graus aqui, eu tenho que saber que é 180 menos 150 dá 30, então o arco correspondente é o de 30 do primeiro quadrante. Beleza? Show. Tá, e aí aqui um outro exemplo aqui do segundo quadrante, tá vendo? Então, se a gente quer saber um ângulo de 120, um arco de 120 graus, né, que é esse arco que vem até aqui, ele é correspondente de quem? Ele é o correspondente dos 60 graus. Certo? Então, ó, dá uma olhada como eles têm exatamente o mesmo y. O arco que é o de 60 que para aqui, o de 120 que acaba aqui, eles têm exatamente o mesmo y. Portanto, eles têm exatamente o mesmo seno, que é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, então, seno de 120 graus é a mesma coisa que seno de 60, que dá raiz de 3 sobre 2. Ó. Beleza? Agora vamos ver o cosseno. O cosseno já não, mas tem uma simetria, né? Eles são arcos simétricos, né? Então, o que significa isso? Que esse cara aqui, ó, vai ser exatamente a mesma distância desse aqui. Só que a coordenada x desse ponto vale mais meio, porque está aqui no primeiro quadrante. Agora, a coordenada x desse ângulo, ele vale menos meio. Tá vendo? Então, o valor em módulo é igual, mas a gente tem que fazer o ajuste do sinal, pela coordenada que ele está da circunferência. Tá? Lembra que aqui os x são negativos. Beleza? Então, na verdade, o cosseno de 120, você vai calcular como sendo menos cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é meio, então dá menos meio. Pronto, perfeito, chama, ó, menos meio. Então, quais são as coordenadas x e y desses 120 graus aqui? O x vale menos meio e o y raiz de 3 sobre 2. Beleza? E é assim que a gente faz, gente. Então, basicamente, qual que é a ideia? A gente pegar os arcos notáveis dos outros quadrantes, transformar ele, assim, achar o correspondente dele do primeiro quadrante, né, o notável dele do primeiro quadrante, aí com isso a gente já vai ter os valores de seno e cosseno, e aí você ajusta o sinal conforme o quadrante que ele está. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Ó, esse aqui é no caso que cai no terceiro quadrante, e é o mesmo correspondente dos 60 graus, ó. O 60 graus está aqui, a gente já sabe, meio raiz de 3 sobre 2. Se eu continuar o arco e chegar no 240 graus, ó, ele vai ter exatamente a coordenada x e y em módulo igual a dos 60 graus. O que vai ser diferente são os sinais. Beleza? Então, o seno de 240, ele é a mesma coisa que o seno de 60 em módulo, mas como ele está nesse quadrante, o y dele é negativo. Assim como o x dele também é negativo. Tá vendo? Então, o seno de 240 graus, na verdade, ele é menos seno de 60. E aí, menos raiz de 3 sobre 2. Eu achei exatamente a coordenada y desse ponto. Tá? E o cosseno de 240 nesse terceiro quadrante também é menos cosseno de 60, né? Que é igual do segundo, no caso, que dá menos meio. Beleza? Isso? Então, basicamente, é o que eu estava falando para vocês, vou reforçar. Quando você está em outros quadrantes, o que você faz, na verdade? Você pega, transforma o seno de 240, você fala, o correspondente do primeiro quadrante é o 60. E aí você ajusta o sinal conforme o quadrante que ele tiver. Se você vê que ele está no terceiro quadrante, você sabe que tanto o x quanto o y são negativos. Aí esse menos aqui você atribui para você ajustar a coordenada. Porque em módulo, os arcos correspondentes simétricos têm o mesmo seno e o mesmo cosseno. Que vai variar é só o sinal. Certo? Vamos ver um último aqui, Zé. Esse aqui está no quarto quadrante, ó. E é o correspondente do 60, o 300, tá vendo? Ó, 360 menos o 60 que chega aqui, beleza? Então você vê que ele tem a mesma coordenada x, ó. Até porque, né, como a gente falou, eu desenho um retângulo aqui, então ele tem a mesma coordenada x do cosseno de 60. Então o cosseno de 60 e o cosseno de 300 tem o mesmo valor que é meio, certo? O cosseno de 300 é a mesma coisa que cosseno de 60, que é mais meio, certo? E o seno de 300, ele vai ter o mesmo o y em módulo, só que como ele está no quarto quadrante, a coordenada y dele é negativa. Então o seno de 300, ele é menos seno de 60 graus. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. E o valor raiz de 3 sobre 2, meio, os valores que eu fui pegando aí nesses slides foram os da tabela, que é aquela tabelinha lá do primeiro quadrante.
Beleza? Ficou mais claro, então, como é que a gente faz esse processo? Beleza? Daqui a pouco eu vou pôr um slide mais geral de como a gente faz isso, né? Você não precisa exatamente ficar desenhando a circunferência, etc. Você entender o processo, eles consistem em duas coisas. Achar o arco correspondente do primeiro quadrante, com isso você já vai ter o valor, aí você só ajusta o sinal, dependendo do quadrante que está o arco que você está calculando. Beleza? É simples assim. Então, só para lembrar, vou achar seno e cosseno no primeiro quadrante? Beleza, tem essa tabelinha aqui, ó, que eu nem vou ficar falando muito com vocês, porque vocês já viram isso lá na apostila 1, né? Como que faz para... Como que são esses ângulos aqui. Esses aqui você tem que saber de cor, todos esses aqui, beleza? Então, se for no primeiro quadrante, você vem, pega da tabela aqui o valor e beleza. Agora, nos demais quadrantes, né, que seja no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, a ideia é que você encontre o correspondente do primeiro quadrante. Com isso, você consegue saber que valor que tem aquilo lá, em módulo, e aí você só ajusta o sinal, certo? E aí, eu sempre, até quando eu fiz o vestibular, eu fazia bastante esse desenho aqui para me basear no sinal. Lembra que o seno, por ele ser o eixo Y, todos os valores de arcos que estiverem no primeiro ou no segundo quadrante vai ter seno positivo, porque vai estar sendo marcado aqui em cima. E todos os senos que for do 180 até o 360 vão ser negativos aqui, tá vendo? Que eles vão ser marcados aqui embaixo. Beleza? Então, o seno é positivo nesses dois de cima e negativo nos dois de baixo, tá? O cosseno já é o contrário. Como o cosseno é o eixo X, certo? Todo arco que tiver no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, você vê que ele vai ter X positivo, certo? E todo arco que tiver nesse quadrante, nesse quadrante e no de baixo, vai ter X negativo. Tá vendo? Beleza? Então, esse é um desenho que talvez seja legal você ter na sua cabeça, né? E depende do método que você usa para fazer, né? Aí você pode pensar na questão do próprio sinal do X e do Y de cada quadrante, por exemplo, né? Quando você tiver que marcar. Mas enfim, então, ó, tá vendo? Ó, imagina, aqui ele pegou de 45 graus, ó, correspondente ao 135, 225 e o 315. Então, se ele me desse, por exemplo, me pedisse seno de 315, o que eu ia fazer? Eu ia saber que é a mesma coisa que o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, certo? Só que no quarto quadrante, o seno é negativo. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Vamos ver o do terceiro aqui, ó, 225, certo? Aí eu falo, bom, 225 é o representante do terceiro quadrante do 45. Então, eu já sei que cosseno de 225 é raiz de 2 sobre 2. Deixa eu ajustar o sinal só agora. Cosseno no terceiro quadrante é negativo, então é menos raiz de 2 sobre 2. Tá dando para entender? Vamos lá, por exemplo, esse aqui, ó, seno de 135 graus. Bom, é o representante do 45 graus, então já sei que é raiz de 2 sobre 2, certo? O sinal, qual que é o sinal do seno no segundo quadrante? Vamos ver, positivo. Se fosse o cosseno, seria de 135 graus, seria negativo o valor do cosseno. Beleza? Então, basicamente é isso. Te dá um arco que está fora do primeiro quadrante, você acha o correspondente do primeiro quadrante, e aí, através do quadrante que ele se encontra, você ajusta o sinal que tem que ter aquilo lá. O valor sempre vai ser igual. O que você vai ajustar é o sinal, dependendo do quadrante. Se ele estiver no segundo quadrante, ele vai ter cosseno negativos e seno positivos. Se ele estiver no terceiro, ele vai ter tanto seno quanto cosseno negativo. E se ele estiver no quarto, ele vai ter cosseno positivo e senos negativos. Beleza? Mas isso você pode também deixar meio generalizado com essas circunferências aqui, tá? Para ficar mais prático de você. Até o que eu estou passando aqui é quase uma maneira mais prática de fazer, tá? Aí para isso você tem que também ter e criar, né, uma habilidadezinha de dado ângulo, você encontrar os correspondentes através daquele 180 menos x, 180 mais x e 360 menos x, para você encontrar também quem que é os representantes aí do primeiro quadrante, se você ainda não conseguiu dar uma meio que decorada, porque às vezes é difícil, né? Tá? Mas, enfim, se você conseguir decorar, melhor, né? Falar, 240, bom, 240 eu sei que tem a ver com os 60 graus. Aí fica mais fácil, porque depois, no fundo, é só você atribuir o sinal, então. Mas, então, o processo é o quê? Descobrir qual que é o correspondente do primeiro quadrante, através dessas equaçõezinhas aí, né? De como que monta, tá? E aí, roubar o valor da tabela e aí associar o sinal certo do seu quadrante. Beleza? Perfeito? Show de bola, hein? Então aqui a gente chega no fim aí dessa parte teórica da aula, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender bem aí. Fiz bastante detalhada para ficar as coisas bem claras, etc. Então agora vamos partir para fazer os exercícios de aula aí, para a gente ficar craque mesmo e ver como que isso aparece aí na nossa prova, no nosso cotidiano de estudos aí, de vestibulando, vamos dizer. Beleza? Então vamos lá.